Olá, você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, quero convidar você neste momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O nosso tema para a nossa reflexão neste dia é percebendo oportunidades providenciais. E nós vemos lá no livro de Atos que ele está repleto de história de como os discípulos aproveitaram essas oportunidades providenciais para o avanço do Evangelho de Cristo, para o avanço do reino de Deus. E ali em todo o livro nós vemos relatos impressionantes da igreja primitiva de como ela cresceu extraordinariamente, mesmo em momentos difíceis, mesmo enfrentando alguns desafios, a igreja cresceu. Lá em 2 Coríntios também, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 13, ali nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele conta a sua experiência que ele teve em Troade. Então a palavra de Deus diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O apóstolo Paulo era muito estratégico, e quando ele percebia que uma porta se abria para a palavra de Deus, ele aproveitava. E ele viu que essa porta foi aberta para a Macedônia, e ele então imediatamente foi pregar o evangelho. Hoje nós precisamos aproveitar as portas que se abrem à nossa frente para falar de Jesus para as pessoas. Hoje nós temos os meios sociais para falar de Jesus. Se você tem essa oportunidade, então compartilhe da palavra de Deus e busque a todo momento apresentar o Cristo para as pessoas. O Deus do Novo Testamento também é o Deus que abre as portas para cada um de nós. E é aquele que oferece oportunidades providenciais para compartilharmos a nossa fé. Então no livro de Atos Deus está em ação, e da mesma forma hoje também Deus está em ação, usando cada um de nós. E de repente as portas que estão abertas são os corações de pessoas que hoje estão sedentas para ouvir a palavra de Deus, estão sedentas para ouvir a mensagem de esperança, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão apavoradas, onde as pessoas estão aborrecidas, estão tristes pelas situações que está acontecendo. Elas precisam de esperança, e nós precisamos levar essa oportunidade de salvação para essas pessoas. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 e 28, se você quiser estudar depois, ali nós vemos o encontro que Filipe teve com o eunuco. Quem era o eunuco? O eunuco era uma pessoa que estava lendo a palavra de Deus e ele não entendia. E então o Espírito Santo iluminou Filipe para que ele pudesse ir até aquele homem e explicar a mensagem. E após explicar a mensagem, então o eunuco tomou a decisão de aceitar a Jesus no seu coração. Quantas pessoas hoje têm lido a palavra de Deus, mas não têm compreendido? Se você compreende a palavra de Deus, você precisa ensinar as pessoas que não conseguem entender. É lógico que o Espírito Santo é quem nos dirige, mas se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, você será esclarecedor da palavra de Deus. Então a gente percebe ali que um anjo que guiou a Filipe e a quem ele procurava a luz, né, que no caso era o eunuco, e ele então recebe o evangelho. E hoje também anjos guiarão os passos de obreiros que permite, né, que o Espírito Santo o atue para que eles possam ser usados e transmitir a mensagem da verdade para as pessoas. Um texto da escritora norte-americana Ellen White, lá no Atos dos Apóstolos, na página 109, ela diz o seguinte: que o anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. Seu plano é que homens e mulheres trabalhem por seu semelhante. Você também quer trabalhar pelo semelhante? Se você quiser, se coloque na mão de Deus nesse dia.